Fala, pensadores! Aqui quem fala é o Geilderson, mas podem me chamar de Jay, se preferirem. E eu quero te fazer umas perguntas. Primeiro, você por acaso acredita no sobrenatural? Gosta de histórias de terror? Então, fica comigo, pois irei te apresentar um anime que vai mexer com o seu psicológico. Há exatos 26 anos atrás, em uma classe do colegial, uma jovem chamada Misaki era admirada por todos por sua beleza e qualidade nos esportes. Porém, veio a falecer e, em sua homenagem, alunos e professores de sua sala começaram a agir como se nada tivesse acontecido, fingindo que a mesma estava viva e presente em sala. Só que essa atitude por parte do seu professor e seus colegas gerou uma consequência sobrenatural, ligando aquela sala à morte pelos anos seguintes. Tempos depois, Sasakibara, nosso protagonista, é transferido para a sala do ocorrido. Porém, na semana em que suas aulas começariam, ele vai parar no hospital por causa de uma doença chamada pneumotórax. Doença essa que ataca os pulmões. Ele está sob os cuidados de sua avó, enquanto seu pai viaja a trabalho. Ele recebe visitas de representantes de sua sala, do terceiro ano 3, da escola Yomiyama do Norte. Eles começam a fazer muitas perguntas ao garoto, que fica sem entender nada. Detalhe: Sasakibara nunca esteve naquela cidade antes. Imagine você num lugar onde você não conhece nada e nem ninguém, e de repente recebe visitas de estranhos que começam a te interrogar. Isso, se fosse comigo, me pareceria bem esquisito. Fica um clima bem estranho naquele quarto de hospital. Ele acaba fazendo amizade com a enfermeira que cuidou dele e acaba sendo apelidado por ela de Garoto do Terror. Dias depois, ele recebe alta e, ao sair do hospital, no elevador, ele se depara com uma garota cabisbaixa e com um tapa-olho em seu olho esquerdo. Ele fica se perguntando o porquê dela estar ali. Ele percebe que ela está vestindo o uniforme da escola em que ele iria estudar. Ele pergunta se realmente ela estuda naquela escola. Ela fica em silêncio. E ao sair do elevador, que parou no subsolo, ele vê que ela se dirige a um local escuro. Ele pergunta o porquê dela estar ali, com aquela boneca em suas mãos. Ela responde que é para entregar a sua outra metade.
E ele pergunta novamente: qual o seu nome? Ela responde calmamente: Misaki Mei. Ele dá uma breve olhada fora do elevador, naquele local. Não havia pessoas ali, nem alas médicas, até que ele percebe que a garota foi em direção ao necrotério. Mais tarde, em casa, ele tem uma conversa com sua tia sobre superstições escolares. Ela o avisa de 4 regras. A primeira: se estiver no telhado e ouvir um corvo ao passar pela porta na hora que for embora, atravesse com o pé esquerdo. A segunda, que era para não cair nas colinas perto do portão dos fundos. A terceira regra: seja lá o que sua turma decida fazer, coopere. E quarta e última, para separar a vida da escola da sua vida em casa. Isso porque em casa ela seria sua tia e na escola sua professora. Inclusive, a sala que Sasakibara iria estudar é a sala que sua tia e sua mãe estudaram, a amaldiçoada sala, terceiro ano 3. No seu primeiro dia de aula, seus professores se apresentam e o levam até sua sala. Ele se apresenta a todos os outros, só que ninguém liga, ninguém o cumprimenta, cagando para sua existência ali. Ele se dirige para o seu assento, até que ele percebe que, sentada ao fundo, estava a garota do hospital. No intervalo do seu primeiro dia, seus colegas se oferecem para mostrar a escola e perguntam se ele acredita em fenômenos paranormais. Ele responde que não, a menos que se tenham provas. Sasakibara pergunta sobre a garota e eles parecem não entender sua pergunta, como se não conhecessem ela. Dias depois, durante a primeira aula de educação física, ele não participa junto a uma de suas colegas. Ele, por causa de sua saúde, e ela, por causa de sua perna machucada. Ele se lembra da segunda regra e pergunta se ela caiu perto do portão dos fundos da escola. Ela responde que não. Ele faz outra pergunta. Ele pergunta o porquê das outras salas não participarem da aula junto a eles. Ela responde: as salas 1 e 2 e 4 e 5 fazem aula juntas. Somente a sala terceiro ano 3 que fica isolada das outras. Ele faz mais uma pergunta. Ele pergunta sobre a garota do tapa-olho. E a colega dele fica bastante nervosa, como se ele estivesse falando de uma assombração. Até que ele sente alguém os observando do telhado da escola. E quando ele olha para cima, ele percebe que é a garota do hospital. Ele rapidamente corre até lá para encontrá-la. No telhado, ele pergunta se ela deveria estar ali e o porquê dela estar no hospital aquele dia.
e, em tom neutro, ela responde para se afastar dela ou alguém poderia se machucar. Por que ele quis saber? E ela responde que de todas as salas, a do terceiro ano 3 está ligada à morte. Nos dias seguintes, após a conversa, ele fica paranoico, pensando sobre tudo o que aconteceu. Ele percebe que, para uma escola pública, aquele local estava bem silencioso. Misaki, por vários dias, entra na sala de aula, mas todos, exceto Sasakibara, não reagem à sua presença, como se ela não existisse. Conversando com um grupo de colegas de sua classe, ele percebe Misaki olhando para ele do segundo andar. Então ele sai correndo atrás de Misaki. E quando está no meio do caminho, ele recebe uma ligação onde seu colega o avisa para parar de interagir com coisas que não existem. Isso alimenta ainda mais sua paranoia. Será que eu estou ficando louco? Misaki passa alguns dias sem aparecer. E quando ela finalmente aparece, Sasakibara resolve segui-la. Ele foi parar numa loja de bonecas. Só que essas bonecas pareciam existir e não existir ao mesmo tempo. Sentiu ele. Ele vai até o porão do local, quando se depara com uma boneca idêntica a Misaki. Quando de repente, Misaki Mei sai de trás da cortina, ao lado do caixão, onde está a boneca.